eu quero trabalhar o finalzinho do capítulo 18, embora eu vou trabalhar o 9. O 19, na verdade. O 19 é um capítulo muito extenso, mas eu quero tomar a partir do capítulo 18. Nós cantamos que nós vamos trocar a nossa veste de choro por de alegria. E agora vamos ler o choro de Davi por Absalão. E um choro insistente de prolongar um luto que não deveria ser prolongado. Vamos ler o capítulo 18, 2 Samuel, verso 19. Então disse Aimaas, filho de Zadok: deixa-me correr e dar notícia ao rei, de que já o Senhor vingou do poder dos seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia o serás. Hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe ao etíope: vai tu, e dize ao rei o que viste. Inclinou-se a Joabe e correu. Prosseguiu Aimaas, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o etíope. Disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho, pois não terás recompensa das novas? Seja o que for, tornou Aimaas: correrei. Então Joabe lhe disse: corre, Aimaas. Aimaas correu pelo caminho da planície e passou o etíope. E Davi estava sentado entre as duas portas da entrada. Subiu a sentinela ao terraço da porta sobre o muro e, levantando os olhos, viu que um homem chegava correndo só. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei. O rei respondeu: se vem só, traz boas notícias. E via andando e chegando. Viu a sentinela outro homem que corria. Então gritou para a porta e disse: eis que vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também este traz boas novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: este homem é de bem e trará boas novas. Gritou Aimaas e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Respondeu Aimaas: vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou teu servo, ó rei, porém não sei o que era. Disse o rei: põe-te ao lado e espera aqui. Ele se pôs e esperou. Chegou o etíope e disse: boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: sejam como aquele os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho. Deus abençoe a sua palavra e fale conosco. Domingo passado nós comentamos e hoje é uma parte 2 do mesmo tema que eu trago para a mensagem de hoje. Administrando as consequências dos nossos erros. A primeira parte nós pregamos domingo passado, você pode assisti-la no YouTube. Hoje é a segunda parte. Davi está enfrentando ainda a disciplina de Deus. O pecado, ele dá a sensação de prazer, mas ele nos dará consequências, algumas desastrosas. E sejam elas desastrosas um pouco a mais ou um pouco a menos, o teor do desastre. Eu preciso saber administrar estas consequências e, principalmente, administrar a minha cabeça e o meu coração. O que observamos nesse capítulo, primeiramente, aqui eu vou trazer alguns pontos, tanto do capítulo 18 e 19, e no final eu quero extrair algumas lições que você pode levar no seu coração de aprendizado dessa história para a sua vida.
Nenhuma história da Bíblia está escrita por acaso. Não existia ainda o Novo Testamento formado, mas o apóstolo Paulo disse a Timóteo que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e apta para ensinar, corrigir, admoestar, a fim de preparar o servo de Deus para toda boa obra. Não despreze os textos das Sagradas Escrituras. Não despreze as histórias. Você que está nos ouvindo em casa e aqui no santuário, não despreze a pregação de cada domingo. Porque pode ser que hoje a sua vida esteja ótima. Amém por isso. Mas amanhã você poderá precisar de uma palavra de consolo, de uma situação que você enfrentará e que a priori você não saberá administrá-la. Mas se você guardar no coração a palavra que foi lida aqui para a consagração do Noa, guarda no teu coração, escreve. É possível, com certeza, que o Espírito Santo faça lembrar você dessa passagem, dessa pregação, para o dia da crise, da dificuldade e da angústia, que Salomão disse que o dia da angústia vem. O dia do mal vem, e quando ele chegar, é preciso que eu e você tenhamos uma palavra de suporte e de esperança e de direção para tomar. Portanto, não despreze os textos. Às vezes, muitas pregações, elas não têm nada a ver com o que eu estou passando hoje. Mas se eu só penso no hoje, eu estou igual aos de fora. Eu sou imediatista. Eu não posso pensar nos textos bíblicos em ouvir apenas o que eu quero. Quando é que muitos vão mudar a sua forma de viver? Diante de uma enfermidade, diante de uma crise. Mas Deus nos quer trazer um tratamento preventivo. Ontem eu ouvia de uma colega, que foi minha colega de faculdade, de escola, que hoje é uma grande médica no Rio de Janeiro, ela dizendo que o foco da medicina contemporânea é estudar doença, é a patologia. Todo o curso de uma faculdade de medicina é para estudar a doença. Entretanto, a medicina deveria focar a prevenção. Na odontologia, a mesma coisa, não é fazer buraco no dente e abrir o buraco, como alguns falam no popular, para colocar amálgama, resina. É fazer uma odontologia preventiva. Assim também, se a odontologia e a medicina urgem para um tratamento preventivo, para chegar a uma vida de qualidade na terceira idade, na vida espiritual muito mais. Eu preciso me abastecer e munir-me de alimento nutricional para que me dê condições para enfrentar as tempestades da vida. E essa Davi nos ensina o que ele enfrentou de consequências do pecado e como administrar. Primeiro eu quero trazer o ponto da tristeza de Davi. A tristeza de Davi que levou ali há um choro desesperado, no versículo número 33, meu filho Absalão. E você pode fazer a pergunta, por que ele não foi buscar esse filho? Na hora que ele chegou em Jerusalém e morou durante 2 anos, e Davi nunca o procurou. Por que agora esse choro até escandaloso, meu filho, se durante 2 anos, somados mais 3 de exílio de Absalão, 5 ele não o procurou. A tristeza que Davi enfrenta e ele amarga por essa tristeza é porque essa perda tão grande é por seu filho que morre, mas seu filho tornou-se inimigo dele e inimigo da nação de Israel, porque ele tentou dividir a nação de Israel. Entretanto, nós não podemos condenar Davi. O luto chega para todos nós. A tristeza chega para todos nós. Hoje de manhã, enquanto avistava a nossa sobrinha aqui, a Elisa, cantando aqui, tocando o violão, estava lembrando de sua mãe. A partida tão breve de sua mãe. Mas o vigor de uma futura juventude diante dos meus olhos, dos nossos olhos, de uma criança que está aqui. A vida continua. A morte não é o fim. Sua mãe partiu para a eternidade, mas a vida continua. Há tempo de chorar, disse Salomão,
mas há tempo de se alegrar, de sorrir e de se levantar. Há tempo de espalhar pedras, há tempo de ajuntar pedras. Cada tempo nós devemos viver na nossa vida com intensidade. E foi nos dito aqui que o tempo de luto de Davi foi prolongado. Não deveria se prolongar. Essa história também nos mostra agora, é muito engraçado, eu dou risada, porque tem sempre pessoas oportunistas que querem tirar proveito das situações. 2 homens disputaram aqui quem vai contar a notícia para o rei de que Davi perdeu seu filho. Um deles é Aimaas, muito interesseiro por sinal. Ele tem toda uma verdade para contar a notícia de que o filho de Davi morreu, mas ele tem a verdade, mas ele não sabe contar a verdade. Porque, na verdade, ele quer aproveitar, tirar proveito da situação. E quem vai contar a notícia de forma mais objetiva e até desastrosa é o etíope, que vai dizer, ora, aquele que queria destruir o teu reino, que era teu inimigo, morreu. Vocês perceberam o argumento de Aimaas, quando ele vai contar sobre a morte, no capítulo 18, para Davi, os 2 disputaram. Né? E aqui nós aprendemos que pessoas inconvenientes, que querem ser importantes em um momento da vida, e tem muita gente assim, elas não têm muito a dizer. Elas querem aproveitar um momento de oportunidade, mas elas não têm muito a oferecer. São pessoas superficiais. É interessante que ele tomou o caminho mais longo e fácil até Manaim. Veja, por exemplo, o capítulo 18, verso de número 19. Disse Aimaas, deixa-me correr e dar notícia ao rei, de que já o Senhor vingou do poder dos seus inimigos. E Joabe, talvez pela destreza dele, ele disse, tu não serás hoje o portador de boas novas. Quem vai dar as novas, não é nem boas novas, de novas, quem vai dar a nova não é você, é o etíope. E o verso 21, disse Joabe ao etíope, vai tu e dize ao rei o que viste. Quantas pessoas tentam se aproveitar na hora da morte de alguém, na hora da perda? Né? Quantas situações nós vivenciamos nesse tempo difícil, né? Até mesmo com a pandemia, de pessoas, até governantes que querem tirar proveito da hora da morte. Se você contatar uma empresa de um banco para fazer um seguro de vida, você vai ver quanto custa de fato um caixão. Agora, tenta comprar um caixão na hora da morte. Você vai ver o preço, quanto custa. Pergunta para a seguradora quanto ela vai pagar pela empresa que vai prestar o serviço que você pagou ao banco pelo caixão. Agora, tenta comprar o caixão no dia em que a pessoa morreu. Talvez 20 vezes a mais o preço da realidade do que se paga uma seguradora. Há sempre gente oportunista. Aimaas é essa pessoa que quer aparecer, que quer tomar um cenário de protagonismo, mas ela não tem muito a contribuir, ela não tem muito a dizer. E você tem que estar muito cuidado, ter muito cuidado com pessoas que querem tirar proveito no meio das suas crises e no meio das suas tragédias. O versículo de número 23, seja o que for, Aimaas correr. Ele disse, eu correrei. E ele corre. Mas olha o que ele diz, vamos ver o argumento dele. Verso de número 27. A sentinela, que era o atalaia na cidade, viu 2 homens chegando. E o verso 27 diz, eu vejo o correr do primeiro, parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei, este homem é de bem, e trará as boas novas. Mas diz a Bíblia que ele gritou a Aimaas e disse ao rei, paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse, bendito seja o Senhor teu Deus que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Quase a mesma mensagem do etíope. Agora no 29 ele mudou, respondeu, então perguntou ao rei, vai bem o jovem Absalão? Respondeu Aimaas. Olha o que ele respondeu, vi um grande alvoroço. Só viu a tragédia. E ainda dá umas reticências de uma culpa em Joabe. Porque ele diz, quando Joabe mandou o teu servo ao rei, porém eu não sei bem o que era.
não explicou nada, não deu detalhes. Ele só queria uma oportunidade para aparecer e fazer uma média com o rei. São pessoas típicas de oportunismo, características de oportunismo. E o verso 30 vem o outro, que é o etíope, verso 31. E ele disse: boas novas ao rei meu senhor, hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope, a mesma pergunta: vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: sejam como aquele os inimigos do rei meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Davi entendeu o recado. Absalão está morto. Ele vai chorar. Aqui nós aprendemos nesse capítulo o enfrentamento dessa perda, dessa tristeza, mas também o lidar com pessoas oportunistas e inconvenientes, que se aproveitam até da nossa tragédia. Eu já vi pessoas no mundo cristão, dentro das empresas, e elas se dizem cristãs, que elas torceram para que o outro morresse, para que ela pudesse pegar a vaga do cargo que ela tanto desejava. Eram irmãos em Cristo, na mesma igreja, mas que desejava, não desejou, mas que bom, né? Falou até nas palavras. É uma oportunidade que eu também tenho agora de crescer na empresa. Esse é o perigo de quando nós não sabemos administrar nossas amizades, nossos relacionamentos, e é muito importante. Agora vamos para o capítulo 19. Davi está chorando e já passou o tempo de chorar. Diz o versículo 1 do capítulo 19 que o rei andava chorando. O verbo está no gerúndio. E quando está no gerúndio é porque o verbo começa no passado e continua no presente. Ele continua chorando. Mas o grande problema é que Davi, vocês aprenderam aqui ao longo desses meses de 2021, Davi era um homem de guerra, estrategista. Ele tinha generais e soldados leais a ele. Esses soldados foram para a guerra contra Absalão. E Davi vai ser chamado a atenção por Joabe. E ele vai trazer uma mensagem, não diria apenas encorajadora, mas uma mensagem de chamar a atenção de Davi de que ele estava errado. E eu quero perguntar a você, quem é hoje a pessoa que você ouve, que te corrige, ou que te chama a tua atenção? Joabe é esse homem, e diz no versículo 2, então a vitória se tornou naquele mesmo dia, a vitória de Davi e do exército de Davi e da nação de Israel se tornou no mesmo dia o quê? Verso 2, em luto. Pois todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer, o rei está de luto por causa de seu filho. E naquele mesmo dia entrou o povo, as furtadelas na cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. Porque o que Joabe vai alegar é que o exército de Davi está se sentindo culpado. Porque é como se o exército de Davi tivesse matado Absalão. E Davi estava valorizando mais o luto de um filho, que ele deveria chorar, que ele deveria viver o luto, mas ele deveria, como líder, tomar as rédeas. Porque se você é um líder na sua casa, no seu trabalho, na escola, na empresa e na igreja, todos nós passamos por perdas. Todos nós passamos por lutas. Agora mesmo, uma família que não é da nossa igreja, mas a gente conhece, são eles que vendem, essa pessoa que vende para nós através de uma empresa, mediando por nós, produtos terceirizados que ela compra e vende, não é nem terceirizado, ela é mediadora, é funcionária para fazer a ponte de vendas para a igreja e para outras igrejas. Ela perdeu o pai de Covid. Ela perdeu o marido com Covid, com 50 anos. Mas ela precisa trabalhar. Ela precisa pagar as contas. Ela precisa tomar as rédeas. Ela precisa colocar uma mão no arado trabalhando e a outra um lenço para chorar. Porque se ela se entregar ao choro e se ela parar, o filho vai parar. As contas vão chegar. A crise vai aumentar. E como líder, nós não podemos nos esquivar, mesmo em meio às tragédias,
de tomar as rédeas daquilo que Deus nos colocou e confiou em nossas mãos. Eu quero perguntar a você, a posição que você está hoje, qual é a tragédia, a crise que se instalou na sua vida, que está levando você a ser omisso, levando a mim, a você, sermos omissos. E diz o texto que Joabe vai ao encontro do rei, no versículo 4, tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz. Meus irmãos, de novo é a mesma frase, meu filho Absalão, meu filho Absalão. Versículo 5, então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse, hoje, olha o que Joabe diz, é o rei, viu? É o rei. Mas ele precisava ouvir isso. Hoje, envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres e de tuas concubinas, amando tu os que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam. Você está amando alguém que te nutriu ódio por você, mesmo sendo seu filho. Já parou a hora, já chegou a hora de parar de chorar. Já cessou o luto, Davi. Agora pense nas pessoas que te amam, nas pessoas que te valorizam, nas pessoas que se deram em prol da tua vida e do teu reino para guardar Israel. Versículo número 6 diz, porque agora entendo que se Absalão vivesse, olha o argumento dele, e todos nós hoje, verso de número 6, todos nós hoje fôssemos mortos, então tu estarias contente. Significa dizer, Davi, que o teu choro está dizendo algo muito importante, que se Absalão vivesse, você estaria contente e nós todos mortos. Você ia sepultar uns 20 mil soldados. E talvez você não choraria por esse estado em que você se encontra. E ele traz uma palavra de comando no verso 7. Ele dá uma ordem para o rei. Vamos ler? Levanta-te agora, sai e fala segundo o coração de teus servos. Juro pelo Senhor que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Davi, você está prestes a perder o governo, o reinado, se você ficar a se entregar por este choro e este luto continuamente. O que é que você tem levado? O que é que você tem vivido hoje à noite, hoje de manhã, que tem permitido você a ser omisso a despeito de crise? Que crise é esta que tem impedido você de tomar as rédeas? O pagodeiro lá fora disse, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Mas aqui nós não precisamos desse adágio. Nós vamos nos levantar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E restaurar e tomar as rédeas daquilo que nos compete tomar, da posição e do lugar que Deus nos colocou. Tome a sua posição. E valorize pessoas como Joabe, que são amigos de aliança, e que dão uma palavra de amor, dizendo, você precisa tomar uma posição. A outra parte desse texto, do capítulo 19, é que Davi vivencia o que ele mesmo havia dito, que o Senhor restituiria 4 vezes na sentença que ele deu diante de Natã, naquela história da ovelhinha que foi morta. E ele vai ter o seu bebê morto, de Batseba, Tamar, que vai ser estuprada, Aminon, que vai ser assassinado, e agora Absalão está morto. 4 filhos. As lágrimas de Davi revelam um coração aflito de um pai amoroso. E no capítulo 19, nós vamos perceber nesse capítulo que a tentativa do Joabe é trazer de volta o rei. Queria que você marcasse na sua Bíblia. Por exemplo, o verso 10 diz que trazer o rei de volta. Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Verso 11. Então o rei Davi mandou dizer a Zadok, a Abiatar, sacerdotes, falai aos anciãos de Judá, por que sereis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Verso 15, o mesmo conteúdo, trazer o rei de volta para casa.
a fim de fazê-lo passar o Jordão para se encontrar com o rei e trazer o rei de volta. E agora o verso 41 do capítulo 19 também vai nos mostrar que Davi, a preocupação nesse capítulo é trazer o rei de volta. Eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei e lhe disseram: por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa através do Jordão? Toda a preocupação do capítulo 19 é que o rei volte a governar e volte para Jerusalém. Aonde ele estava? Ele atravessou o vale de Cedron. Ele foi lá para a região além do rio Jordão, nas regiões das terras dos Moabitas, dos Amonitas, que hoje corresponde ao país chamado Jordânia. E agora era hora de voltar, e Davi deve voltar, e de fato ele volta, graças a um conselho de Joabe. Este capítulo 19, o Samuel que escreve, apresenta 5 passos. Na verdade, Samuel já está morto, né, a essa altura do campeonato. Mas o autor que continua a escrita, que nós não sabemos quem foi, vai escrever estes capítulos seguintes do livro de Samuel. Os primeiros capítulos do primeiro livro, Samuel escreveu. Agora Samuel não está mais vivo, mas nós vamos ter alguns escribas, alguns, como no caso de Esdras, que possivelmente escreveu crônicas, vai contar essas histórias. O primeiro passo que Davi tomou para promover a cura de Israel é que ele vai limitar a sua perspectiva. Veja, por exemplo, no capítulo 19, verso de 1 a 8. Davi estava tão obcecado com a morte de Absalão que ele não era capaz de pensar em qualquer outra coisa. Seus homens haviam arriscado a vida pelo rei e pela nação, e agora estavam sendo tratados como criminosos. O choro de Davi e a visão de Davi por aquele momento, ele limita a perspectiva daquilo que Deus tinha para ele. O discurso breve de Joabe puxou o rei de volta à realidade, e Davi assumiu o seu posto na cidade. Segundo passo de Davi, a nação estava dividida, irmãos. Uma parte estava com Absalão, outra parte estava com Davi. O que você faz quando uma família está dividida? Uma empresa, um departamento está dividido. O que você faz quando 2 irmãos montam uma empresa, uma sociedade, e a sociedade fica dividida? É hora de apaziguar, é hora de unir, é hora de pacificar. E um passo para a cura de Israel como nação, porque Absalão não apenas golpeou o pai. A atitude de Absalão foi extremamente domesticada por Satanás, porque não apenas atingiria Davi, mas atingiria o calcanhar de Aquiles de Davi e deixaria ele inerte, parado, e a nação que tinha um projeto de Deus de ser um modelo para todas as nações, também perderia a sua missão e a sua identidade por um guerreiro que foi golpeado na batalha, por um filho que o traiu e tentou destruir sua vida, sua família e seu reinado. Davi agora vai lutar por união, e no capítulo 19, verso 9 a 15, diz assim: todo o povo, verso 9, em todas as tribos de Israel andava altercando entre si, porque alguns estavam divididos com Absalão, outros estavam divididos com Davi. E Davi começou primeiramente com Judá. Veja o verso 11. Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: falai aos anciãos de quem? De Judá. E o verso 12 também diz: vós sois meus irmãos, para a tribo de Judá, sois meu osso e minha carne. Por que, pois, serias os últimos em tornar a trazer o rei? E o que é que Davi está fazendo? Ele está unificando as tribos em torno de um grande monarca, que era ele. Nesse mesmo texto de lutar por uma união, ele vai nomear Amasa. É cada nome, né, irmãos? Aqui a gente aprende muitos nomes de bebês aí, que eu brinco, né? Uma lista em hebraico é muito bonito, mas em português a gente tem assim uns nomes assim estranhos ao nosso ouvido. Verso 13: dizei a Amasa,
Não és tu meu osso e minha carne? Deus me faça o que lhe aprouver, se não vieres a ser para sempre comandante do meu exército em lugar de Joabe. Davi está nomeando esse homem para ser alguém que vai como general unificar, pacificar as tribos. E eu quero desafiar você nessa mensagem. A Bíblia diz que nós somos embaixadores da paz. A Bíblia diz que nós somos comissionados por Deus para pacificar. Não seja crente para engendrar contendas, intrigas nos ambientes. Não seja um crente que entre nas empresas, nos lugares, como fofoqueiro, como semeador de contendas. Salomão diz em Provérbios que é algo abominável a Deus aquele que semeia contendas entre irmãos. E Davi entende que agora não é hora mais de choro, porque Joabe o levantou e o corrigiu, mas ele entende, é hora de unir o meu povo. É hora de unir a minha família. É hora de unir o meu departamento onde eu trabalho. É hora de unir os meus irmãos ali na igreja onde eu trabalho. É verdade que haverá lutas e resistências, mas há uma conquista. Inclusive até os que se debandaram para o lado de lá, como Simei e Ziba, que tomou conta de Mefibosete, vieram como vítimas, pedindo perdão. Um deles pediu perdão. Davi o recebe de volta, Simei, que era falso, que ficou do lado de Absalão. E diz a Bíblia que quando Salomão assumiu o reinado, Davi chamou em off Simei, chamou em off Salomão e disse, tenha cuidado com Simei. Ele é falso. Veja como a Bíblia nos ensina acerca de histórias, né? Mas ele não desprezou Simei, ele não escorraçou Simei, ele não desprezou aquele homem, ele o recebe, ele não foi sincero na sua oração de arrependimento. Nós vamos ver isso. E você tem que lidar com essas coisas, lidar com essas situações. Davi vai declarar anistia, e ele vai dar anistia para Simei e anistia para Ziba, que colocou palavras na boca, dizendo que foi Mefibosete que falou, mas Mefibosete não tinha dito nada daquilo. E ele disse a Davi que Mefibosete torceu, porque agora Absalão iria governar e era rei. E não foi nada disso, foi ele quem inventou. E Ziba também vai ser perdoado, receber a anistia do rei Davi. Veja, por exemplo, no capítulo 19, verso de número 16 a 23. Apressou-se Simei, o falso, o fofoqueiro, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba. Estão lembrados dele? Quem era Ziba? Era um homem rico. Tinha muitos filhos. Tomou conta de Mefibosete. Mas ele colocou palavras na hora que Davi está atravessando o ribeiro, ali o vale do Jordão, do Cedron, na travessia, depois da humilhação, fugindo de Absalão, ele disse palavras que não eram palavras de Mefibosete, eram palavras da cabeça dele. E diz o verso 17, com ele 1000 homens, Ziba, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rei, e o atravessaram para fazerem passar a casa real e para fazerem o que era agradável. Passar a família real? Eles não ficaram a favor de Davi. Como agora Davi está voltando, porque Absalão está morto. É mais gente oportunista que quer pegar o vácuo e andar com você apenas quando tudo vai bem, para pegar um pedacinho do pudim na sua mesa e na sua casa. Versículo 18 diz que eles atravessaram, então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei. Quando este ia passar o Jordão, ele disse, não me impute, Senhor, a minha culpa. Interessante, né? Ele diz, não impute a minha culpa. E não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. E ainda diz para o rei, não conserves essa ira e essa mágoa de mim em teu coração. Alguém viu a frase assim, eu pequei, eu peço perdão.
Ele só pediu, não me guarde com mágoa aí dentro. Versículo 20, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Agora ele vai confessar. Por isso sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse, não morreria, pois, Simei por isto? Para quem não lembra o que Simei fez, ele amaldiçoou Davi. Ele praguejou sobre Davi na hora que Davi estava chorando, fugindo de Jerusalém. E agora Abisai disse, você não vai amaldiçoar esse homem por ter amaldiçoado o ungido do Senhor? Porém Davi disse, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel? Sabe o que isso nos ensina? Na cabeça de Abisai, que Simei merecia ser morto. Mas eu queria lembrar hoje à igreja que nós não podemos esquecer que Davi chorou pela morte de Saul. Davi chorou pela morte de Jonatas. Davi chorou pela morte de Abner. Davi chorou pela morte de seus aliados, que morreram. E isso nos mostra que nós só podemos aplicar compaixão e ter compaixão para com as pessoas quando nós recebemos a compaixão de Deus. Quando Davi não matou Saul, era um teste de Deus, porque ele teve a oportunidade de matar Saul. Mas Deus encontrou em Davi compaixão e zelo. As tragédias que nós enfrentamos, elas podem despertar em nós sentimentos, como dizia aquele ex-deputado federal, que a Vossa Excelência desperta em mim os instintos mais primitivos. Foi na época do Mensalão. Ele falou isso ao vivo. Mas um cristão, ele não vai despertar os instintos mais primitivos. O cristão, ele pode fazer como Eliseu, que olhou para aquele homem general e disse, Deus me mostra que tu serás o rei da Síria. E Deus me mostra a maldade que você fará no futuro. E o que faz Eliseu? Chora. Abisai está pedindo a Davi que fizesse vingança para com Simei. E Davi está dando anistia a Simei e a Ziba, para nos ensinar na nova aliança que nós devemos ter compaixão e misericórdia das pessoas quando o sentimento de vingança e de ódio chegarem até nós. Amar os nossos amigos é fácil, e amar os nossos inimigos. Os que nos traíram, os que nos feriram, os que nos golpearam, são histórias da velha aliança que nos remetem para a nova aliança, de sermos compassivos e misericordiosos. Por isso que é inadmissível alguém dizer de uma forma ingênua ou tola que não existe graça no Velho Testamento. A graça está manifesta por todo o Velho Testamento. E Davi encarnou e viveu a graça, porque ele viu inimigos diante dele, homens que se levantaram contra ele. Ele externou o perdão e ele ainda deu anistia para que esses homens não ficassem no exílio, mas voltassem para a terra, ao lado dele, no governo, com ele. Mesmo assim, Davi foi dizer depois a Salomão, cuidado com Simei. Significa dizer que ele percebeu que Simei não mudou o caráter. Ele não queria expulsá-lo. Entretanto, ele não deve ter atribuído a Simei o mesmo cargo, a mesma função. E ainda que ele desse seus conselhos, não seriam tão bem ouvidos como outrora foram. Diz o capítulo 19 que agora ele vai dar anistia a um outro homem chamado Ziba. E Mefibosete vai se encontrar com Davi. Mefibosete é o filho de Jonatas, que quando era pequeno caiu na hora da pressa, da guerra, da batalha, e ele ficou aleijado. E Ziba vai cuidar dele.
Ziba vai ser chamado por Davi lá atrás, nós já estudamos isso, e ele traz Mefibosete, e Mefibosete vai ser agora colocado no palácio, morando no palácio como filho de Davi, porque ele era filho de Jonatas, e Jonatas recebeu de Davi o juramento de que ele cuidaria da sua família, e em nenhum momento Mefibosete foi falso, mas Ziba foi. E diz o versículo 24 que Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. E tendo ele chegado a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, este lhe disse: por que não foste comigo, Mefibosete, na hora que Davi atravessou? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, Ziba. Porque eu, teu servo, dizia: albardarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei meu senhor. Porém o rei meu senhor é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo puseste o teu servo, eu, Mefibosete, entre os que comem a tua mesa. Sabe o que é isso, queridos? Pessoas que são gratas, que reconhecem sempre o que fulano fez por elas. Para quem não lembra a história, não estava aqui na pregação, na hora que Davi saiu fugindo de Absalão, Ziba disse que Mefibosete falou: hoje Deus está vingando e levantando a casa de Saul contra a casa de Davi. Como se Mefibosete houvesse dito isso, e ele não disse. Foi mentira, falsidade. E essas histórias, mais uma vez, nos ensinam a lidarmos com pessoas difíceis, mas, inclusive, nos nossos relacionamentos familiares, na empresa e até mesmo na igreja. Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 11, que ele teve que aprender a conviver com falsos irmãos. O Alexandre Latueiro, que falava mal dele, que dizia coisas absurdas, que envenenou a igreja de Corinto e colocou a igreja de Corinto contra Paulo. Isso é triste. E você vai encontrar, estou olhando aqui para o meu lado esquerdo, jovens, para que eles nunca percam a esperança de quando se decepcionarem com pessoas na igreja. Não se esqueçam, que nas portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque existem pessoas boas na igreja e no reino de Deus. Não generalize e aprenda a aplicar a compaixão. Porque quando amanhã você trair alguém e precisar de compaixão, pode ser que essa pessoa não lhe corresponda, porque também você semeou mais ódio, intriga e não quis perdoar aquela pessoa. E Davi nos ensina a lidarmos com os relacionamentos na nova aliança. O último tópico é que Davi vai corrigir um erro, que é esse de Mefibosete, o penúltimo, e o último, que é mais importante que eu acho, que Davi vai recompensar os fiéis. Estão lembrados quando Davi estava fugindo de Absalão? Alguns homens abastados ofertaram para ele cama, comida, tudo que você possa imaginar. E agora esse homem está com 80 anos, um deles, Barzilai. Diz a palavra de Deus, vamos ler no capítulo 19, verso 31. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei Jordão para o acompanhar até o outro lado. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. Davi vai chamar Barzilai para ir com ele para Jerusalém. Mas quando as pessoas chegam a certa idade, 80, 90, 70, nós não queremos mais sair da nossa casa. Nós não queremos nos mudar tanto. E ele convida Barzilai: foi você que me ajudou. Foi você que me deu comida. Vocês não podem esquecer o que Barzilai fez por ele. Abra sua Bíblia no capítulo 17. Versículo 27. Quando Davi está fugindo de Absalão.
Tendo Davi, verso 27, 17 e 27. Chegado a Manaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon. Não eram pessoas de Israel, eram pessoas pagãs. Irmãos, eu fico até emocionado. Quando eu me casei em Maceió e vim logo para Campinas, a comunidade espírita que eu dava aula aqui em Campinas não conhecia minha esposa. Só me conhecia há 3 meses. Um centro espírita que eu dava aula, pastor, o senhor estava num centro espírita? Estava, nunca fui espírita. Mas o centro espírita me contatou dizendo, a líder do centro queria um pastor que desse aula para nós de Bíblia e de evangelismo, porque nós queremos evangelizar o nosso bairro e ganhar para Cristo. Eu disse, não estou entendendo. O que vai fazer um pastor para fazer no centro espírita, para dar aula, para ganhar? E só dei aula 3 meses naquele ano. Em janeiro eu casei, vim para Campinas. Quando eu voltei, morando numa casa ali no Jardim Planalto, eu nunca esqueci, tomei um susto. Eles nos deram cama, mesa e banho. Não apenas toalhas de banho, toalhas de mesa, nos deram o móvel cama, os criados mudos, as cortinas, guarda-roupa. E eu disse, não é possível. E eu falei, mas vocês não nos conhecem. Você só me conhece há 3 meses, nem a minha esposa você a conhece. E eu nunca esqueci a frase, eles disseram, nós fazemos isto para todos da nossa comunidade. Isso não é apologia à caridade e boas obras. Ninguém será salvo pelas boas obras. A minha missão não era empurrar a Bíblia na cabeça deles. Mas eu me alegro porque depois de muitos anos, até hoje, eu encontro muitos deles que dizem, pastor, estou na presbiteriana. Pastor, estou na Assembleia de Deus. Pastor, estou na Nazareno. Pastor, estou na Batista. A minha função, eu sei o que eu fiz. 1 ano e meio estudamos o Evangelho de João. Estudamos Gênesis. E eles ainda queriam estudar Apocalipse. E as 2 comunidades, né? Tanto a Assembleia de Deus, de uma outra igreja aqui, da pastora Madalena, que até a irmã Márcia e o pastor Adaí conheceram há pouco tempo, e o Centro Espírita. E a Nazareno, lógico, Nazareno nem tenho o que falar, na época que eu servia Nazareno. Mas só para mostrar que às vezes nem sempre a ajuda virá apenas dos nossos. Gente de fora, gente incrédula, gente que nem é cristã. Não se feche, esteja aberto, faça amizades. E Deus pode usar estas amizades sem interesse para te abençoar no dia da angústia. Acho lindo, eu fico até emocionado. Veja, olha o nome de Barzilai no verso 27. Os gileadita, eles tomaram camas, bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos, torradas, favas, lentilhas, mel, coalhada, ovelha, acho que eram mineiros, queijo de gado, trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram, este povo no deserto está faminto, e não foi só para Davi, foi para todos que estavam com Davi, e agora Davi está voltando para Jerusalém, agora Davi voltou a ser rei, e ele não se esqueceu dos que foram leais para com ele. Veja o que diz a Bíblia. Ele recusa a ajuda de Davi, porque ele quer ficar na terra dele. Verso 33 do capítulo 19. Disse o rei a Barzilai, vem tu comigo, e eu te sustentarei em Jerusalém. Respondeu Barzilai, quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Como quem diz, já estou com 80, daqui a pouco eu morro. O que eu vou mudar agora para Jerusalém? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. 80 anos tenho hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Entretanto, ele diz no 37, deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade. Serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí o teu servo Quimã, filho dele. Passe ele com o rei, meu senhor, e faz-lhe o bem, o que bem te parecer. E respondeu o rei, Quimã passará comigo, e eu lhe farei como for do teu agrado, e tudo quanto desejares de mim, eu te farei. E havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passaram também o rei, este beijou a Barzilai, e o abençoou, e ele voltou para a sua casa.
E dali passou o rei a Gilgal e Quimã, e passou com ele todo o povo de Judá, e metade do povo de Israel acompanharam o rei. Davi recompensa os fiéis. E algumas lições que nós aprendemos nesse texto, do capítulo 18 e 19, eu quero lembrar e trazer como memória para a sua vida. Primeira lição, nós precisamos viver os tempos de nossa vida. Há tempo de chorar. E há tempo de parar de chorar e enfrentar a realidade. Infelizmente, Davi custou muito a superar a tristeza e a morte de Absalão, e ele não permitiu ser consolado. Sua reação foi anormal. E ele deixou de cuidar de si mesmo e das responsabilidades do seu reino, e teve de ser duramente repreendido por Joabe, antes de tomar as devidas providências. Chore, mas não se esqueça, há tempo de chorar e há tempo de sorrir e de se levantar. Segunda lição que aprendemos, seja objetivo com pessoas inconvenientes. Aquele Ahimaaz queria tirar proveito de uma situação de morte, de tragédia, e aproveitou uma oportunidade para fazer média com o rei. Cuidado com as pessoas oportunistas. Pessoas que vão te procurar, às vezes, na hora da tragédia, para engendrar certos planos e projetos, colocando você no emaranhado, sem uma lealdade de aliança e de relacionamento. E Davi consegue muito bem ter o discernimento e acata a palavra do etíope, e não daquele que correu e tomou a iniciativa, mesmo Joabe tendo dito, não é você quem vai, é o etíope que vai. Mas ele vai, porque ele era um oportunista. E com pessoas oportunistas, nós temos que ter objetividade. Sim é sim, não é não. Não dê mais palavras do que isso. Muitos querem apenas 1 minuto de fama e oportunismo de suas funções. A terceira lição que nós aprendemos aqui, como nós precisamos de pessoas que nos chamem para a realidade. Davi tinha Joabe, e eu espero que você tenha seu Joabe. Pessoas que vão chamar a sua atenção para você tomar as rédeas e posição naquilo que você precisa tomar. Portanto, que Deus nos valorize e nos guarde, levantando pessoas como Joabe na igreja, nas nossas vidas, para nos corrigir e nos chamar a atenção. Quarta lição que aprendemos, onde você estiver, lute pela unidade. Não seja alguém que vai engendrar guerras, querelas, contendas. Eu tenho uma história na minha família, não vou citar nomes em detalhes, mas eu lembro quando uma prima nossa se divorciou, seus filhos eram pequenos, todos os dias, no aniversário do pai, das crianças, no Natal, na Páscoa, mesmo o pai não ligando para as crianças de 9, 8, 7 anos, a mãe pedia, a divorciada, que o marido a deixou por traição, a mãe pedia para que os filhos ligassem e dissessem para o pai, Feliz Natal, Feliz Aniversário, Feliz Páscoa. Mesmo o pai não procurando as crianças. Alguém que luta pela unidade de pais e filhos, da família, da igreja, de irmãos. Não seja alguém que vai somar com mais guerra. Paulo diz que nós somos pacificadores e embaixadores do reino de Deus. E o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. A quinta e última lição, busque recompensar os fiéis e perdoar os que te ofenderam. Não é fácil. Mas nós não vamos fazer no nosso amor. Ele é fraco. Ele é limitado. Paulo disse que o amor de Deus nos constrange a fazermos o que a nossa carne não gostaria que fizesse. Davi recompensa os fiéis, leais a ele, que ajudaram a ele no momento difícil. Mas ele também perdoa Ziba e perdoa Simei. Concede a eles anistia.
Não significa dizer que eles ficaram no palácio gozando das mesmas funções. Mas Davi entendeu que é importante trabalhar a unidade no reino de Deus. Que Deus nos ajude. Nós não estamos aqui para defender uma bandeira denominacional. Nós estamos defendendo e implantando o reino de Deus sobre a terra. O que Davi nos ensina e essas histórias nos ensinam? Davi parece que ele viveu, parece não, com certeza, ele viveu lá, mas ele estava conectado e antenado com a nova aliança. Ele é um homem da velha aliança, vivendo e usufruindo os benefícios que Cristo daria na cruz para nós, o povo da nova e eterna aliança. Ele não era regenerado, nascido de novo aqui dentro, porque ninguém no Velho Testamento nasceu de novo, mas ele viveu e encarnou a nova aliança por graça, mera graça, dependência de Deus. E sua história, sua vida é tão importante, apesar dos seus erros, que a bandeira de Israel traz até hoje a estrela de Davi. Seu nome significa amado por Deus. Um homem que caiu, que transgrediu, mas um homem que amava a Deus. Amava o reino. E algo que me encanta em Davi, ele amava pessoas, vidas, ainda que elas viessem a traí-lo. Puxar o seu tapete, Davi decidiu amar, perdoar, unir em prol do reino de Deus. Não pensamos em Davi apenas o arpista, o grande rei. Pensamos Davi, o homem, pecador, mas alguém que foi dominado e tomado pela graça. E essas histórias estão escritas para nos corrigir e nos ensinar que ele foi alguém da velha aliança. Está catalogado nos heróis da fé, mas ele pôde antever a nova aliança, que é para nós, para vivermos essa graça maravilhosa, amando os que nos aborrecem, orando por eles e implantando o reino sem mágoas, sem querelas, sem vingança, sem ódio, deixando nas mãos de Deus, porque Deus cuidou dos seus adversários. Imaginemos, Absalão morreu por um galho de um carvalho. Foi a mão de Deus. Quem matou Absalão foi a justiça de Deus. Deus nem deixou que seus soldados o matassem a priori. Ele está ali no carvalho. Ele se enforca pelo próprio carvalho, pelo próprio Deus, porque era um homem inexperiente, mas inescrupuloso, que queria o poder pelo poder, até mesmo capaz de matar o seu pai para assumir o trono. E Davi entregou seus adversários. Ele já tinha entregue Saul. Mesmo chorando, ele entregou Absalão. E Deus fez justiça. E mesmo com suas falhas, estamos aqui hoje para dizer, ele em todas as coisas foi mais do que vencedor. Assumiu as consequências, aprendeu com seus erros, enxergou seu próprio pecado, confessou o seu pecado, que Moisés nunca confessou. Moisés disse que a culpa era do povo, mas Davi disse, eu pequei contra ti. É a nova aliança, sendo vivida na velha, por graça e mera graça. Fiquemos de pé, vamos orar. Pai querido, nós ficamos encantados com esta palavra. São histórias verídicas, histórias que servem, como disse João no Evangelho, sinais para serem instrumentos de parâmetros e de baliza para toda a igreja. Pedimos perdão pelo nosso coração quando nós somos dominados pela ira, pelo ódio, pela vingança. Por ao invés de pacificar, destruir
e agregar mais guerras. Nós te pedimos perdão pelas nossas falácias, pelos nossos comentários, pelas nossas fofocas, pelas nossas mentiras, pelas nossas tendências de usar certos discursos para manipular pessoas e engendrá-las em prol do nosso próprio projeto pessoal. Nós te pedimos perdão e oramos para que o Senhor nos ensine, por meio dessas histórias, a superarmos todas estas nuances das consequências do pecado que chegam até nós pelos nossos erros. E assim como Davi aprendeu a administrar todas estas coisas, e o Senhor usou Joabe para despertá-lo para a realidade, usa-nos e usa pessoas para, em amor, nos admoestar e nos corrigir e tomarmos as rédeas daquilo que o Senhor entregou em nossas mãos. Leva-nos em paz para os nossos lares, na tua doce presença, e que o amor de Deus, a graça bendita de Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre todos, agora e sempre, no nome de Jesus. Amém.